Olá, alunos de Lumion, tudo bom? Então, vamos agora para a nossa última aula, que é a nossa aula de criando vídeos no Lumion. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulhinho de grilo, etc? Então, eu não falei dele antes porque imagem estática não tem barulho, não tem efeitos sonoros, vamos dizer assim, né? E aqui, como nós vamos gerar vídeos, nós podemos brincar um pouco com os efeitos sonoros que o Lumion nos proporciona. Então, aqui no menu Objects, nós temos aqui, olha, o menu Sound. Eu já coloquei um som aqui, ó, no meio aqui da minha vegetação, justamente para simular inseto, barulho, né, coisa de natureza, etc. Entrando no menu de edição e selecionando o som, nós podemos aqui ajustar volume, né? E a mínima distância é a máxima distância que eu vou escutar isso, ok? E nós temos uma série de sons aqui, tá? Olha só, sons diversos aqui no Lumion. Sons de pessoas falando, de lugares, né? Sons da natureza, praia, né? Olha lá, à noite. Tá? Coisas, carro, motor de carro, bike de exercício, transporte. E de pessoas falando. Ok? Então, no meu caso, eu selecionei aqui o que eu queria, tá? Então, esse é o sonzinho que vocês estão ouvindo. Bem, vamos então aí fazer a nossa cena então, pessoal. Deixa eu ajustar aqui a minha... Pronto, a minha luz e vamos lá. Para fazer o vídeo, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui, ó, menu de vídeo. Clicou no menu de vídeo, a gente vem aqui em Record. Clicou em Record, pessoal, é assim então, ele funciona como keyframes. Então nós vamos posicionando a câmera em determinados lugares e vamos tirando fotos, que ele vai entender como keyframes. Vocês vão ver eu fazendo e vocês vão entender como é que é isso. E aí nós vamos gerar um vídeo completo. Fica vendo, ó. Então, olha, aqui tá ativo para mim, olha só, a minha visão. Tá? Então, olha, eu vou posicionar onde eu quero que comece o meu vídeo. É aqui. Aí eu venho aqui, ó, e dou um take photo. Pronto, ele fez o primeiro keyframe. Agora eu quero que ele venha aqui, ó. Eu quero que aqui, tá vendo só? Seja o meu segundo keyframe. Ó, então eu vou enquadrar, cada um faz do seu jeito, né? Vou enquadrar. Enquadrei. Aí eu venho aqui e segunda foto. Continuo com a brincadeira. Agora eu quero enquadrar aqui. Quero enquadrar aqui a menina, um pouco do carro, certo? Enquadrar aqui, ó. Venho aqui e tiro a foto. Agora eu quero aqui. Por quê? Porque eu não quero passar em cima do carro a câmera. Eu quero que ela venha como se a gente estivesse andando. Ó. Então, como eu vou lá pro fundo, ó, tiro aqui mais uma. E aí eu venho aqui e no corredor, ó, ponta e tiro outra. Continuamos. Estamos indo para o final da casa, né? Atrás da casa, quer dizer, ó. Vou virar a câmera, vou escolher um ângulo interessante para mim, para vocês aí, ó. Então, não quero pegar muito a parede. Esse aqui. Fiz a foto. Agora, eu vou escolher um outro ângulo. Vamos ver se esse ângulo aqui é um ângulo interessante. Eu gostaria de pegar como se eu estivesse realmente dentro aqui da... Pronto, vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Esse é um outro ângulo. Tá? Agora eu vou fazer um outro ângulo. E vou finalizar essa brincadeira aqui.
vou fazer um ângulo das meninas aqui no ofurô. Tentar pegar um pouco da água. Isso. Vim aqui um pouco mais pra cá. Deixa eu descer um pouquinho. Descer mais um pouquinho e... pronto, vai. Que seja aqui, ó. Que seja... até pegar um pouquinho do guarda-sol aqui. Pronto. Esse é o meu final. Fiz isso, pessoal. Fiz todos os meus takes. Eu venho aqui, ó, back. E olha só que interessante. Eu não estou no modo build, eu estou no modo vídeo ainda, hein, ó. Quando eu clico em play, olha só a minha cena formada. Tá? Ele está simulando aqui o vídeo, tá, pessoal? Não é o vídeo pronto, tá? O vídeo pronto fica mais bonito, tá? E nós vamos agora na segunda parte dessa aula, que são os efeitos, tá? Mas é só para vocês verem, olha lá. Certo? 34 segundos de pura emoção no vídeo. Fizemos isso? Vamos aqui agora, pessoal. Olha, em New Effect. São os efeitos que a gente pode estar usando para melhorar as nossas imagens. Então, olha só. Globe Illumination. Tá? Ajuda no realismo da cena. Feito, já coloquei. Okay? New Effect. Reflection. Ele vai entender nos materiais que eu apliquei. Do mesmo jeito que foi em foto, lá em vídeo, aonde tem que refletir. Ok? Um outro efeito que eu queira, por exemplo, Cloud. O Cloud, ele anima as nuvens, tá? Tem vários efeitos. Aqui são alguns efeitos que eu vou usar aqui na minha cena, que também você vai poder usar na sua quando você for gerar o vídeo, ok? Que mais? Vamos ver aqui esse menu objetos, para você animar objetos. O carro meu está estacionado aqui, mas se você quiser fazer um carro passando na rua, o carro já é meio pré-animado, até as rodas. Então você usando esse efeito, você dá o início e o fim da animação e o carro passa enquanto a câmera está animando, tá? Efeitos de câmera. Quais são os efeitos de câmera que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o vignette. Tá vendo? Aqui é o pretinho em volta aqui, ó, tá? Até vou tirar um pouquinho ele, ó, para não ficar muito forte, ó, tá? Beleza. Será que tem mais algum efeito que eu gostaria de usar? Nesse caso aqui não. Style. Aqui é um pouco de noise. Noise. Pode até ser um pouquinho de noise para gerar, para não ficar limpinha a minha imagem, entendeu? Então um pouquinho de noise, ó. Tá? O que mais? Quer mais efeitos, Daniel? Vamos lá. Eu quero colocar um efeito de scratch. Pronto. Para parecer que é desenho animado aqui, ó. Tira um pouco aqui. Aumenta um pouco o contraste. Deixa ele um pouco mais colorido. Certo? Então, um pouco de dynamic também. Olha só, você aplica os efeitos e quando você dá o play, ele te renderiza em tempo real com os efeitos. Olha que legal. Então aqui não está em fotorrealismo, porque eu coloquei o efeito de scratching, né? Mas se você tirar o scratching dos efeitos, você faz um render como se fosse um render em 3D com Globe Illumination, tá? Fez isso, pessoal? Gostou? Gostou de tudo que você fez? Tá tudo certo? Seus efeitos que você inseriu, tá tudo ok? Então agora é a hora de vir aqui e dar um Save Movie. Em Save Movie nós temos o seguinte, frames per second. Pessoal, normalmente 30 frames por segundo, tá? 60 frames é se você vai fazer um The Hobbit, que é 60 frames por segundo, tá? Não há necessidade comercialmente você usar isso, tá? Use 30. Final Output Quality, você pode escolher 3 tipos. Aqui está a qualidade total. Veja se seu computador versus o que você precisa entregar pode ser suportado nas outras qualidades aqui, para você não perder tempo. E a resolução? É a resolução 640 360 Web. Aqui é a resolução HD Red, Full HD. E esse aqui é um dobro do Full HD, pelo menos 50% a mais, um 440, tá? Nesse caso aqui eu deixei 360 ou eu deixo 720, por exemplo, ok? Quando eu der um ok aqui, ele vai pedir para me salvar a minha imagem.
Eu já fiz uma para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, meu vídeo Lumion. Quando você der guardar, ele vai começar. Aí você não mexe no seu computador, cara. Não pode apertar esse botão aqui, ó, para minimizar, porque senão ele para de fazer os cálculos, tá? E aqui você deixa ele, quando terminar, ele vai te dar o vídeo MP4 para você. Olha, pessoal, o vídeo que eu vou mostrar para vocês no meu computador, 30 segundos, demorou 33 minutos, tá? Aqui a gente está usando qualidade HD, tá? Então, com certeza, ele vai demorar um pouco mais, só que 34 segundos para 2 horas não é nada, pessoal. Vocês não têm ideia como demora para fazer renders em render farms com V-Ray, etc, com Max e tal. Entendendo-se que 30 frames são 1 segundo, você entendeu? Ele está levando aqui, ó, 7.25 segundos por frame, certo? Quanto tempo demora para um V-Ray ou para um Mental Ray gerar uma imagem? Ele está gerando aqui a 7 segundos cada uma. É isso que é o lindo do negócio, tá? Eu vou parar aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês um vídeo pronto, tá? Então, olha só, o vídeo que eu fiz aqui. Eu vou dar um pause, eu vou voltar. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Tá? Mas eu tô puxando a resolução, que a resolução é 640 que eu fiz, tá? Mas é para vocês verem como que fica, ó. Ó, o som aumenta onde passa a abelhinha, o gatinho ali, a moto, a bicicleta, o carro, a mãe, a filha, o filho lá em cima dando tchau. Tá? Ele andando no corredor. Chegou lá no furô. Mulherada tomando sol. A vegetação. Certo, pessoal? E é um vídeo que ele gerou aqui com 36 MB. Dá até para deixar ele um pouco menor até, tá? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de vídeo, tá? E eu creio que agora, com todas essas aulas que vocês tiveram no curso, vocês vão poder usar e abusar do Lumion, vão se sentir mais seguros ao usar o Lumion. E a gente gostaria de ver as imagens que vocês fizeram, tá? Pensando aqui que essa casa que vocês viram desde o começo foi feita no Revit, tá, pessoal? Então vocês verem, isso é uma coisa do Revit, que é hoje em dia, sem dúvida, o creme de la creme para os arquitetos, para os estudantes, né? A tecnologia parametrizada do BIM, usando o Autodesk Revit. E até que ponto a gente pode chegar começando com o Revit. Não esqueça, você pode fazer com SketchUp, você pode fazer com 3D Max, você pode fazer com Artlantis, exportando do Artlantis com 3ds ou como .bj, tá? Em qualquer lugar que você fizer sua volumetria, ela pode chegar a um FBX, a um Collada, tá? E AutoCAD, então não importa não importa o software, AutoCAD, ArchiCAD, Atlantis, SketchUp, 3D Max, Maya, Cinema 4D, Soft Image, escolha onde você quer fazer as suas volumetrias e importa elas para o Lumion e faça que as suas ideias se tornem realidade aí, as suas imagens, ok? Muito obrigado aí pelo acompanhamento do curso, um abraço a todos, até a próxima, fui!